Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos do projeto Criar um aplicativo de estação de batalha. Vamos para a unidade 4, né? Adicionar lógica de negócios. Então, o que você vai fazer? Criar uma regra de validação, criar um processo autorizado com o Lightning Process Builder. Então, agora temos nosso aplicativo básico em vigor e os usuários podem manter os dados e gerenciar o projeto. No entanto, temos algumas regras comerciais para esses tipos de projeto que gostaríamos de colocar em prática. Construir uma estação de batalha não é uma diversão, é um trabalho árduo que deve ser feito corretamente. Como você já deve ter ouvido, tivemos problemas no passado com as portas de exaustão. Temos muitas delas e aparentemente são um ótimo alvo para mísseis. Isso tende a fazer com que elas explodam. Para evitar que esses rebeldes incômodos explodam nossas estações de batalha novamente, nosso projeto terá inspetores de porta de exaustão suficientes para descobrir quais delas estão desprotegidas. Todo projeto precisa preencher todas as vagas de inspetores de porta de exaustão e até mesmo colocá-los para trabalhar horas extras. O chefe pode identificar uma porta de exaustão aberta a um parsec de distância. Você precisará criar uma regra de validação que impeça que os usuários salvem um registro de inspetor de porta de exaustão se a utilização for menor que 150%. Vamos torcer para que isso impeça que nossas estações de batalha sejam destroçadas dessa vez. Então vamos lá, vamos adicionar uma regra de validação da utilização. Para isso, a gente segue aqueles passos que a gente já está acostumado, né? Vamos lá em Setup, depois em Object Manager, gerenciador de objeto, ao lado da guia Início, né? Depois vamos clicar em Resource, recurso. Então, vamos lá em Recurso, né? Aqui, ó, já abri. Object Manager. Vamos procurar aqui Resource, tá aqui. Vou clicar nele, nosso objeto. Depois selecione Validation Rules, regras de validação na navegação da esquerda. Depois clique no botão New. Então, vamos lá. Validação, regra de validação, validation. Tá aqui, ó, o último item. Depois vamos em New. Pronto. Agora vamos em Rule Name, nome da regra. Inserir inspect. Esse nome aqui, né? Inspectors must work overline. Deixa eu ver aqui como é que fica traduzindo. Não dá certo, cara. Work. Os inspetores devem trabalhar horas extras. Inspectors must work overtime. Pronto. Então vamos lá copiar esse nome, Ctrl C. Colocar aqui. Rule name, né? Isso mesmo. Depois, para a fórmula de condição de erro, você deseja impedir que o registro de um inspetor de porta de exaustão com utilização inferior a 150% seja salvo. Insira a fórmula. Aqui, vou copiar ela. Pronto. Então, lendo novamente, para a fórmula de condição de erro,
você deseja impedir que o registro de um inspetor de porta de exaustão com utilização inferior a 150% seja salvo. Então, basta inserir a fórmula aqui, ó. Vamos inserir a fórmula. Vou verificar se está tudo certo. Dá um check. No erro, não tem nenhum erro encontrado. Então, já fizemos aqui a verificação da sintaxe, né? Então, em erro message, erro de mensagem, insira aqui, deixa eu copiar. Exhaust Port Inspector. Os inspetores de porta de exaustão devem trabalhar pelo menos 150%, sem pausas para café. Eu não sei se eu posso copiar. É um risco. Se eu copiar aqui tudo, inclusive aqui a tradução, às vezes pode dar algum erro na hora de validar o desafio, né? Mas como é só uma mensagem, eu acredito que não vai dar nenhum erro, não. Vou colocar ela com a tradução. Se der algum erro, a gente volta e faz a edição. Em erro location, local do erro, clique no botão de opções field. Erro location. Tá aqui, ó. Local do erro, clique no botão de opções field, campo e selecione o campo utilização. Então vemos aqui, ó. Marcamos essa parte. Erro location. Clique no botão de opções field, campo. E selecione o campo utilização, que é utilization. Estava errado, ó. Tem que ser utilization. Aqui, ó. Utilization. Pronto, é para ficar desse jeito aqui. Isso, não tá certo. Agora eu não sei se a mensagem aqui com a tradução vai ficar correta. Eu vou apagar melhor. Apagar aqui a tradução, deixar igual tá aqui na nossa unidade, ó. Senão pode dar algum problema. Então depois clique no botão salvar. Salvei. Agora volte para o registro de sua estação de batalha e insira um novo tipo de recurso, de Exhaust Port Inspector, inspetor de porta de exaustão, com uma utilização menor que 150%. Você deve ver uma mensagem de erro impedindo que o usuário insira dados ruins. Inspector de port. Então vamos fazer isso, né? Nosso vídeo já está um pouco longo, mas vamos ver aqui. Deixa eu dar um atualizado aqui, um refresh. Nós temos que procurar Exhaust Port. Nós já adicionamos uma regra de validação da utilização, certo? No objeto resource, report. Tá aqui, ó, resource. Então quando a gente fez new, o nome aqui teste, quantidade, fala pra gente utilizar inspetor exhaust port inspetor com uma utilização menor que 150. Esse daqui, né? Aqui, ó.
Então, ó, agora volte para o registro da sua estação de batalha e insira um novo tipo de recurso, de, esse recurso inspetor de porta de exaustão, com a utilização menor que 150. Você deve ver uma mensagem de erro impedindo que o usuário insira dados ruins. Então, quando eu salvar aqui é para dar algum erro. Exaust. Não deu nenhum erro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu estou no campo errado. Então, ó, eu descobri aqui como é que a gente verifica. Então, ó, o que esse tópico diz? Agora a gente deve voltar para o registro de sua estação de batalha e inserir um novo tipo de recurso de Exhaust Port Inspector, inspetor de porta de exaustão. Então a gente tem que voltar lá no nosso aplicativo, né? Inserir um novo tipo de recursos, certo? Com a utilização menor que 150. Você verá, deverá haver uma mensagem de erro impedindo que o usuário insira dados ruins. Qual é essa mensagem? É justamente a que a gente inseriu aqui, ó. Que é, cadê, ó? Os inspetores de porta de exaustão devem trabalhar pelo menos 150% sem pausas para café. Então, a gente vai fazer é ir lá a gente estava, percebe que a gente estava trabalhando no objeto recurso, certo? Resource. Então, a gente aqui, lá na guia, ou na aba, que para o Salesforce a gente chama de objeto, que nada mais é do que uma aba, como se fosse uma planilha, né? Então, a gente vem na aba, ó, aqui as nossas guias ou abas ou objeto, fica aqui no topo, certo? Congelado, como uma planilha, né? Então, a gente vem aqui ó, em Resource, que é os recursos, e aqui a gente procura pelo nome do nosso inspetor, né? Que é aqui, inspetor de porta de exaustão. Exhaust Port Inspector, inspetor de porta de exaustão. Pronto, acho que está ficando bem explicado, né? E a gente vem aqui, ó. A gente vai ver em detalhes que a gente utilizou 250, por isso que não está dando erro. Mas se a gente diminuir aqui para 100, vai aparecer a mensagem de erro, ó. Justamente aquela mensagem de erro que a gente havia colocado, certo? Que os inspetores de porta de exaustão devem trabalhar pelo menos 50% sem pausa para café. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 30%. Salvar, vai dar o erro. 150. Pronto, agora vai ser no mínimo 150. Agora já deu certo. Pronto. Então, era isso que essa unidade pedia nesse tópico. Então, como o vídeo já está um pouco longo, a gente vai encerrar por aqui. No próximo, a gente dará continuidade a partir desse tópico aqui, automatizar com Lightning Process Builder. Então, valeu!